Em poucos instantes, podcast Uma Opinião. Além do YouTube, você também pode escutar o podcast pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public. Está começando mais um Produções Sem Qualidade. Lá, 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 lá. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Online pomos Jacklo. Oi, vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de pela saco, estamos de volta mais uma vez com o podcast Uma Opinião de hoje, hashtag number 13 da segunda temporada, número 13. Lula, 13, número desgraçado que eu odeio. Mas vamos trazer aqui o trio roviardo, né, que está hoje. O senhor Robson Grosso José dos Piais, eu aqui em Santa Maria, hoje com imagens, né, devidamente no meu quarto, na minha nova casa. Agora ele tem uma casa. Essa é a cadeia HQ. Comprem a nossa queridíssima Atroz FM. Está passando por um problema de servidor, portanto o nosso podcast por enquanto não vai ser veiculado por lá, mas continuaremos firmes e fortes no nosso canal Produções Sem Qualidade no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de streaming podcast. E era isso que o senhor queria que eu falasse, né? Isso, que a nossa parceria acabou para sempre, que a Troz nos traiu. Não. E que a gente tá muito magoado e que nunca mais vamos voltar lá. Isso foi tudo que você falou enquanto eu tava mexendo no celular? Não. Foi bem diferente, então. Mas agora eu fiquei curioso, né? Com o fim da Atroz FM, que destino terá o replicante? E vim compartilhar um pouco de alta cultura com você. Eia! Houve o encontro do Roardo, né? Da dupla Roardo. Não, basicamente eu sabia que eu ia ter que subir pra Curitiba. Aí, já algumas semanas antes, eu peguei e falei pro Robson, vai estar desocupado aí sábado? Vou. E aí eu propus que a gente, sei lá, fosse tomar algum trago em algum lugar aí. E ele indicou uma como diria o Vinícius, uma lancheria lá do Largo da Ordem, né? Mas se fala aqui. Uma hamburgueria. Aí a gente foi lá no Garden, lá em Curitiba, né, acompanhados de nossas respectivas primeiras damas. Interrompemos essa transmissão para as recomendações musicais. Eu vou trazer para vocês o disco novo do Thor, que se chama Alliance. Para quem não conhece o cara, ele é um fisiculturista canadense que foi se meter no heavy metal. Ele tem uma discografia bem longa e apesar dela não ser lá grande coisa na sua totalidade, os últimos discos que ele tem lançado eu tenho achado bem legais. E esse é mais um que eu recomendo que vocês escutem. Além do que um chamativo dele é que ele traz diversas participações especiais de outros músicos relacionados ao heavy metal. Então, como são muitos nomes aqui, eu não vou comentar um por um, mas quem tiver interesse pode dar uma conferida por si só. Continuando aqui as recomendações musicais, eu trago para vocês o novo disco da banda finlandesa Burning Point, que se chama Arsonist of the Soul. Apesar deles já estarem na ativa desde mais ou menos o começo dos anos 2000, essa é uma banda de power metal que ela não obteve muito destaque, mas os discos que eles lançaram até hoje, eles mantêm um nível bom. E uma coisa que me fez ficar atento à banda é porque há alguns anos eles lançaram um disco que era auto-intitulado e metade dele trazia músicas novas e a outra metade trazia regravações de músicas de álbuns anteriores deles. E o que chamava atenção nessa época é que o guitarrista, o mentor da banda, o tal de Pete Ahonen,
ele era o cara que também era responsável pelos vocais da banda. E aí eu não sei por que exatamente, nesse álbum auto-intitulado eles decidiram chamar uma outra pessoa para gravar os vocais. E no caso eles chamaram a Nitivalo. Acho que eu devo estar pronunciando errado provavelmente, mas enfim. Ela é uma vocalista que ela já teve presente em algumas bandas e alguns projetos. Por exemplo, ela foi responsável por gravar os vocais do primeiro disco da banda Battle Beast, que por sinal, na minha opinião, é o melhor disco deles. Então eu achei interessante aquele disco ter ela nos vocais, e eu achei mais interessante ainda o disco que foi lançado depois, que era um disco inteiro de músicas inéditas. Então eu estava relativamente ansioso para um disco novo dos caras. Já fazia um certo tempinho que eles não lançavam nada. Só que daí, infelizmente, quando eles lançaram esse Arsenals of the Soul, eu tive, o desprazer de saber que essa vocalista não estava mais na banda. Porém, ao invés do guitarrista voltar a fazer os vocais, eles pegaram um outro maluco lá que tá fazendo um trabalho ok. Então, assim, apesar desse pequeno balde de água fria, o disco... ele é bom, então é justamente por isso que eu decidi trazer para vocês. Então, se você gosta do estilo, no caso do Power Metal, e não conhece a banda, corram atrás e deem uma conferida nela. A próxima recomendação que eu trago para vocês é de um cara que eu tenho recomendado os discos dele com uma certa frequência. O pessoal que escuta o podcast pode até achar que o cara é o meu artista favorito, faz parte da minha banda favorita, coisa assim, mas não é exatamente por isso, e sim porque ele realmente lança álbuns de estúdio com uma certa frequência rápida. Então eu tô falando novamente do Udo Dirk Schneider, né? E dessa vez ele trouxe um disco com o nome curioso de Game Over. Então, se esse for o último disco que ele lançar na carreira dele, o título vai ser bem apropriado. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque ele me parece ser aquele tipo de cara que só vai parar de gravar e cantar ao vivo quando o cara morrer no palco. Em se tratando do Udo, não tem muito o que falar, né? A não ser que é aquele heavy metal clássico que os fãs do Accept ou da própria carreira solo do Udo não tem como não gostarem. Claro que se o disco ele fosse monótono ou não fosse memorável, não ia adiantar nada você ouvir. Porém, o disco é justamente o contrário disso. Ele tem umas músicas cativantes e é aquilo que eu disse, é o feijão e arroz do heavy metal. Então, para quem gosta de coisas mais clássicas, sem muitas invencionices mirabolantes, podem dar uma checada. A próxima recomendação é uma recomendação trevosa dos queridos ingleses do Cradle of Filth, que é uma banda que, quando eu tava na minha adolescência para a fase adulta, eu ouvia com mais frequência do que eu escuto hoje em dia, e que inclusive eu acho os 2 primeiros discos deles muito bons, clássicos assim, dentro do metal extremo, e que eu não tinha achado tão legal as coisas que eles iam lançando conforme a carreira deles foi progredindo. Só que eu me surpreendi com o último disco que eles lançaram, que se chama Existence is Futile, que é um puta disco de metal extremo, principalmente para quem gosta mais assim de black metal um pouco mais elaborado, né? Sinfônico, com presença de teclados, orquestrações, vocais femininos de coro. E claro que a única coisa que pode afastar as pessoas são os vocais característicos do Danny Filth, que, para quem não sabe, parece alguém sendo estuprado por um elefante. Mas se você, assim como eu, não se importa com isso, acho até uma grande característica da banda, eu acho que vocês vão gostar do disco, porque as músicas elas têm uma estrutura na composição delas que lembra coisas mais tradicionais dentro do heavy metal, ainda que não sejam de tão fácil assimilação assim. Felizmente eles não são como algumas bandas de black metal que basicamente inventam qualquer coisa, dão um rec e é isso aí. Então esperamos que um disco futuro deles seja tão bom ou até mesmo melhor que esse. E ainda dentro das recomendações trevosas, trago dessa vez um outro disco de metal extremo, de black metal, de uma banda chamada Mork. Na verdade, é uma one-man band, ou seja, é um cara só que é responsável por todos os instrumentos. Aí você pode até lembrar, é tipo o Varg do Burzum, do Burzum. Então, é tipo isso, só que se o Varg realmente soubesse como fazer músicas, né?
Ele é um disco que ele não fica só naquela coisa de black metal rápido, que muitas bandas acabam caindo nesse clichê. Claro, ele tem momentos rápidos, mas no geral ele é um disco cadenciado. Ele vai um pouco na contramão da última recomendação que eu falei, que era uma coisa mais sinfônica e pomposa. Eles já são mais diretos, não tem assim presenças exuberantes de teclado. Tem um tecladinho aqui ou ali, só para dar um clima em algumas músicas, mas que não é assim um elemento predominante no som que o cara faz. Então eu fico feliz de ter gostado desse disco, porque eu senti uma certa falta em recomendações relacionadas ao black metal na nossa playlist. Então felizmente tem mais um aí para vocês ouvirem. O disco se chama Cathedralen. E para encerrar as recomendações musicais deste episódio do podcast Uma Opinião, eu vou indicar a banda LA Guns, com o disco novo deles, Checkered Past. Bom, eles fazem um som que ele é mais voltado para o hard rock, ainda que ele tenha umas pitadas de rock alternativo. E assim, o LA Guns é uma banda que eu não tenho assim grande conhecimento da discografia deles, eu não ouvi todos os discos deles, mas eu posso afirmar que os últimos discos que eles lançaram eu achei legais. E eu fiquei esperando para ver esse novo lançamento dos caras. Não é nenhuma super maravilha, um disco assim que você vai ficar comentando por meses até o resto do ano, mas é um disco que ele cumpre bem o papel dele. A única coisa que vocês não podem se confundir é que existe uma outra versão do LA Guns, com outros músicos. Sabem como é que é? Aquele negócio de treta, né? Metade da banda vai para um lado, metade da banda vai para o outro, e os dois querem usar o mesmo nome, né? Então, deixando bem claro aqui, a versão do LA Guns que eu estou recomendando aqui, esse novo disco Checkered Past, é do Tracy Guns. Então, sem mais delongas, vamos continuar com o podcast. Eu tô com uma franja filha da puta, cara. Eu passo. Que é isso, meu? Que? Fodeu tudo aí, pera aí. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cadeia, as histórias em quadrinhos do Alborguete. Compre já pelo Mercado Livre, pelo blog cadeiahq.wordpress.com ou pelo e-mail podcastumaopinião@gmail.com. E escute também a trilha sonora disponível gratuitamente para streaming ou download em aurawarriors.bandcamp.com. Ela do Ricardo tá... O que aconteceu, meu Deus? Professora é proibida de entrar na Secretaria de Educação de Natal por causa de roupa inadequada. Já tem um erro aqui, ó, porque aqui tem um apóstrofo e aqui que tem as aspas. Tá errado, realmente. A mulher não tem cabeça. Senhor Augusto, César Gomes e Fernanda Zauli, arrume essa merda nesse texto. Então, Eu achei uma roupa normal. Eu também. O que tá mais me surpreendendo é que essa professora é muito parecida com a babá do Muppets Baby. Né? Não lembro o que era que o Vinícius falou num episódio lá. A gente falou, ah tá, então a pessoa só tem as pernas, não tem o resto do corpo. Ah, não, isso aí foi o Gabriel. Era um negócio de meia calça lá, sei lá o que era. Isso, não, foi o Gabriel que tava me enchendo o meu saco. Assim, como sempre. Uma professora da Rede Municipal de Ensino de Natal teve entrada barrada na Secretaria Municipal de Educação com o argumento de que estava vestida com uma roupa inadequada. A proibição partiu do chefe de patrimônio da SME, não vou ficar falando secretaria toda hora, em pleno século XXI é inadmissível que uma mulher seja julgada pela roupa que está usando. Ah tá, então a senhora vai de calcinha e sutiã lá e quer entrar aí. O caso aconteceu na última quinta-feira, dia 11, e foi denunciado pela educadora. Ela trabalha na Escola Municipal Zuleide Fernandes. Aquele abraço! Silveira da Mota. É. E também um abraço pra dona Azoe. Quando eu cheguei, a segurança disse que achava que eu não poderia entrar por causa da minha roupa e queria acionar o chefe. Ela já chegou dizendo que a roupa... Ele já chegou dizendo que a roupa era inadequada. Eu perguntei quais eram os critérios, já que eu estava com o vestido normal, que eu já usei em outros dias de trabalho, e já entrei em outros prédios públicos. Ele respondeu que existia uma portaria que explicava quais roupas não eram adequadas, que eu era uma educadora e que aquela não era uma roupa de educadora. Ela disse que se sentiu intimidada, constrangida e humilhada. Meu vestido não era curto para ser taxado de inadequado. Fiquei muito triste e envergonhada, foi uma situação vexatória.
Eu sou uma excelente profissional. Ai, nossa, é humildade E modesta. eterna. Eu estudo e viso no meu trabalho, chego cedo e cumpro minhas atividades e vou ser julgada pela roupa que uso? Questionou ela. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, SINT, de Rio Grande do Norte, classificou o caso como absurdo, inaceitável e lamentável. O sindicato se solidariza com professores e se compromete a lutar contra o machismo onde quer que ele esteja. A SME também se manifestou e informou que está apurando os fatos para tomar as devidas providências. Realmente, as pessoas estão ficando muito frescas, né? Tipo, tem tanta coisa pra pessoa se preocupar, ela vai se preocupar com um negócio que, tipo assim, se a mulher tivesse sido, sei lá, com fio dental ou alguma coisa assim, eu até entenderia os caras enchendo o saco, mas é tipo uma roupa normal. Agora, o que eu achei meio zoeira é que, tipo, tá, o cara tava sendo babaca, mas não necessariamente ele tava sendo machista. Então, os caras querem tudo falar que é machismo. Para a professora Tânia, o constrangimento que ela passou é retrato de uma sociedade patriarcal, misógina e machista. Ai, credo. Deixa eu te ajudar, professora. Não faz isso com a gente. Ela ressaltou que ainda decidiu denunciar o caso para dar voz a outras mulheres. A gente denuncia, mas fica com receio de que venha alguma represália. Mas eu não poderia me calar. Eu preciso dar voz a outras mulheres porque o feminismo ainda é tratado como mimimi, como tolice. Por muita gente tratam como uma pauta supérflua e não é. O feminismo é uma tolice. Porque é a mesma coisa que o machismo. Também é uma tolice. Só que o feminismo, o que o pessoal fala? Ah, porque a gente quer ter direitos iguais. Só que eles não querem ter direitos iguais porra nenhuma. Eles querem ter ainda mais vantagens do que elas já têm. Nem fudendo a gente vive numa sociedade machista. Se as feministas querem tanto lutar por uma causa ou coisa assim, por que elas não vão encher o saco do pessoal lá do Oriente Médio? Aquele lugar sim precisa de gente para lutar por eles. Ah, ali eu queria ver. Não, realmente, eu tenho que apoiar isso aí que o Robson falou. Ela não havia nenhum motivo para ela ser barrada lá na porta do troço por causa desse vestido. Não achei que não tinha nada demais a roupa que ela estava usando. Aliás, ficou muito bem esse vestido nela, caiu perfeitamente bem. Verdade. Uma cor esmeralda. Exato, uma cor esmeralda. Agora, né, pra qualquer coisa vai se classificar como machismo. Não, foi idiotice, não foi machismo. A partir do momento em que tudo é machismo, que tudo é misoginia, que tudo é, né, patriarcado, nada vira machismo, nada vira misoginia, nada vira abuso. Então esse negócio aí de querer pra qualquer coisa, né, sair alardeando, porque o sujeito foi machista, não sei o que. Não, ele foi otário, apenas, foi otário. Agora, machista, eu acho que não é o caso. Não é o caso de querer se problematizar a coisa toda a esse nível. Ela tá no direito de reclamar por não conseguir entrar no lugar, tá no direito dela, né, de achar ruim por ter se sentido constrangida, humilhada. Realmente, isso aí eu apoio, isso aí 100% apoiando ela. Agora, querer classificar o troço como machismo, porque é culpa da sociedade patriarcal, porque nossos corpos são sexualizados e bababá, isso aí eu acho idiotice. E é como você falou, até certo ponto essa pauta aí de feminismo, assim como também, né, o machismo, acaba se tornando aí uma idiotice, uma coisa supérflua, uma tolice, né, por causa justamente de atitudes como essa. Ela não vai conseguir ganhar apoio desse jeito, ela vai conseguir atrair mais raiva, né, de pessoas, assim. Muitas vezes a pessoa ela nem tá entendida realmente da história do que está se passando, ela acaba ganhando ainda a raiva desse pessoal que chega de paraquedas na história, né, porque tudo vira machismo, tudo vira, né, e acaba não conseguindo se descolar o negócio do feminismo do negócio do mimimi. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea, disponível gratuitamente para streaming ou download em drbiggs.bandcamp.com.
Estado do Tapajós. Entenda o processo que pode levar à criação da 28ª unidade de federação no Brasil. 28 unidades. É da 28ª unidade da federação. Pois é, eu fiquei na dúvida, realmente. 28 graus. O projeto tramita no Senado Federal, ou como diria o nosso querido Danilo Gentili, no Senado Federal, e deve entrar em votação na próxima semana. Se um eventual plebiscito decidir pela divisão do Pará, a região oeste contaria com 23 municípios, para que isso, meu Deus? E 2 milhões de habitantes, a contrariedade do projeto. Ou seja, existem pessoas contrárias ao projeto. O Brasil pode ganhar um novo estado. O projeto de criação de Tapajós, que está em tramitação no Senado. O processo é complexo e passa por várias instituições políticas. Na quarta-feira, dia 19, após o relator Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, dar parecer favorável à realização de uma consulta à população do estado do Pará, o projeto entrou em pauta na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, mas não chegou a ser votado por conta de um pedido de vistas do senador Jader Barbalho, pai do governador do Pará, Helder Barbalho, ambos do MDB. MDB, que segundo o Robson significa merda da bunda. O prazo do pedido de vista é de até 5 dias e não é prorrogado os itens. Imagina um cara muito, que não entende nada, ele vai responder essas perguntas, daí ele fala assim, por que dividir o estado? Ah, porque eu quero. O que diz quem é contrário à proposta? Não sei. Porque Tapajós é o nome. É um nome bonito. Qual área será desmembrada? Não. Qual área será desmembrada do Pará? Não sei. Em que fase está o projeto? Ah, já acabou. Qual seria a renda do Tapajós? Ah, uns R$5. Esse é todo o estado do Pará, né? E aí teria ali a parte vermelha que ficaria o estado de Tapajós. Exatamente. Daí a capital do estado do Pará continuaria sendo Belém e a capital do estado do Tapajós seria Santarém. Até porque existe eu reparo muito isso na questão dos jogos de futebol, assim, porque tem muita divisão lá com questão, assim, o Santarém tem uma transmissão de um jogo e Belém e o resto do estado do Pará tem a transmissão de outro jogo. Vamos lá, assim como o Juiz de Fora também, Minas Gerais tem todo um jogo de futebol sendo transmitido e só em Juiz de Fora está sendo transmitido outro. Não sei por que isso. Há 10 anos atrás foi realizado um plebiscito para consultar a população votante à época sobre a divisão do estado do Pará. Ou seja, há 10 anos atrás já se discutiu isso aí. As opções eram... não. E ainda as opções eram. Eu não consigo falar errado. As opções eram sim para a criação dos estados de Tapajós e Carajás. Ou seja, não para a criação de novos estados. Ou seja, na época eram discutidas a criação de 2 novos estados, ou seja, o número de unidades da federação no Brasil iria subir não para 28, mas sim para 29. A última vez que eu tive notícias de que se discutiu essa possibilidade foi em 93, que era dividir o Paraná e Santa Catarina, morder parte do território oeste dos 2 estados, para criar essa mancha vermelha aí, que é o estado do Iguaçu. As cidades de Foz do Iguaçu, Clevelândia, Mangueirinha, Chapecó, um novo município aqui seria instaurado aí dentro desse estado chamado Iguaçu, ou seja, para ser a capital seria a cidade do Iguaçu com o estado do Iguaçu. E essas cidades aqui que eu falei, né, integrariam esse novo estado, esse novo território federal. Isso foi a última vez que se discutiu, isso foi em 93, ainda bem que não vingou, né? E agora o pessoal tá tentando fazer isso aí no Pará, né? Dividir. Inclusive hoje, né, eu tava contando isso no trabalho e a Alana surgiu com uma piada genial. Porque eu falei assim, vocês sabiam que estão querendo dividir o estado do Pará? E daí vai ficar como? Metade vai se chamar Pá e a outra metade vai se chamar Ará? Não, eu acho que isso aí dificilmente vai acontecer, porque geralmente quando tem alguma mudança muito drástica assim, o pessoal não concorda, porque você vê esses dias, Arthur Duval, né, o nosso querido Mamãe Falei, tava querendo acabar com a putaria da meia entrada. Nem o repórter da Globo entendeu o projeto dele, então você acha que não vão aceitar isso? Não, isso foi uma maior comédia, que eu vi o Rodrigo Bocardi e os outros imbecil lá que tentando entender
Aliás, essa questão aí do Tapajós, para resumir bem aí com por que ser contrário a esse projeto. Só para encerrar, um novo estado vai significar novos senadores, novos deputados, o que vai significar mais fundo partidário. Aí vai sair o dinheiro, adivinha, do bolso de quem? Do teu rabo. A trolha no nosso rabo. Exato. Nossa, inteirinha. Cracada até o talo. Vamos lá, próximo. Por que o Ricardo mandou a arte da transmissão da... A melhor série brasileira de comédia surreal, absurda e nonsense que meia dúzia de pessoas assistiram. M16. São 18 episódios e mais uma tonelada de extras. Tudo gravado entre 2007 e 2018 e distribuído em 5 DVDs. Peça já a sua cópia pelo e-mail podcastumaopinião@gmail.com. Vamos lá. Placas geram polêmica em cidade de Goiás. Iranápolis, que fica na zona rural da cidade de Anápolis, tem... Eu odeio essa cidade, inclusive, por causa da Napolina, viu, Ricardo? Tem chamado a atenção de visitantes... realmente te odeio. Tem chamado a atenção de visitantes devido a placas com mensagens fortes, com tons religiosos, além de dividir opiniões entre os moradores. Dentre elas, logo na entrada do povoado, uma se destaca. A mulher que usa roupa curta, transparente e decotada é amiga de Satanás. Outras falam de bebida e barulho. A comunidade está a 60 km da capital de Goiás e é conhecida pelos mosteiros e igrejas católicas. Ou seja, é um bando de crente chato do caralho. No começo da estrada que leva para o povoado, lê-se outra placa. O padre que promove barulho é amigo do demônio. A equipe do UOL foi até o local para verificar a origem das placas e ouviu moradores da região. Segundo eles, padres instalaram as mensagens. Lenir Freitas, aí Lenir é um nome que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, né? É difícil. De 52 anos, que afirmou ao UOL que elas existem há alguns anos. Estou aqui há 1 ano e as placas já estavam. Dizem que estão aí faz mais de 10 anos. Realmente chamam bastante atenção. E falaram que são 3 ou 4 padres que moram por aqui tiveram essa ideia. Outro morador que preferiu não se identificar disse que algumas das mensagens foram instaladas há menos de 1 mês. Uma mulher que prefere não ser identificada explicou que não se fala muito sobre o assunto por medo de retaliação. Quando acontece alguma reclamação, eles chamam a polícia de se preocupar. Edmar Machado, esse a gente sabe que é homem, que trabalha com... Quer dizer, até que prove o contrário, né? Trabalha como motorista, reside na região. Ele conta que todos os terrenos são propriedades privadas dos padres, o que faz com que muitas pessoas não reclamem. É a opinião deles, são mensagens muito pesadas. Vai ver, algumas pessoas concordam e por isso não criticam. Eu acho muito pesadas. Questionados, os moradores disseram não saber informar os nomes dos religiosos. Ao adentrar mais na comunidade, há imagens de santos e santas católicas, esculturas e pequenas igrejas. Quase ao lado de uma igreja maior que as outras do local, uma porteira de madeira dá acesso a uma estrada de terra, onde que os moradores dizem ser a casa dos padres. Nela está instalada uma réplica da placa que está na entrada do povoado e critica as roupas decotadas femininas. Há mais uma placa em tamanho maior com as frases: quem reza vai para o céu, quem não reza irá para o inferno. Ai, como é clichê essas frases, né? E quem não reza é pior que o demônio. O UOL tentou contato, mas não conseguiu falar com nenhum morador da residência. O jovem que pediu o sigilo da sua identidade passava pelo local e contou que essa placa com as 2 mensagens tinha sido instalada pelos padres há menos de 1 mês. E elas têm autores, ó, Santo Afonso Maria de Ligório e Santa Teresa de Jesus. Em frente à igreja, uma imagem de Nossa Senhora das Dores, inclusive é uma das avenidas de Santa Maria, inclusive, chorando junto da frase protegei-nos dos amigos e seguidores do demônio. Ao seu lado, uma outra placa com os dizeres: a bebida alcoólica é a urina do capeta, e uma terceira réplica da placa em crítica às mulheres. Ela tá chorando porque até ela achou uma merda. A reportagem tentou obter informações com a Diocese de Anápolis e confirmar se há algum vínculo com a Igreja Católica, mas as ligações não foram atendidas. Na manhã de sábado, dia 13 de novembro, ao procurar a entidade, apenas a paróquia que funciona junto à Diocese estava com atendimento.
Uma funcionária respondeu que não sabia a respeito das placas e indicou a Cúria Diocesana, mas informou que o atendimento só será retomado após o feriado do dia 15, ou seja, já foi retomado o atendimento. Eu tenho apenas uma pergunta. Se a bebida é a urina do Satanás, seria o Gabriel o novo vampiro do mijo? Não, e o legal é que você pode ver aí que as placas, algumas já estão aí, dizem, há mais 10 anos. O UOL só foi se incomodar com isso agora. E nem os próprios moradores da cidade estão incomodados, porque, como eles dizem, o troço foi instalado dentro da propriedade privada dos caras. Então, pra que vão esquentar a cabeça com isso? É a opinião dele. É uma opinião de merda? Mas é a opinião deles, fazer o quê? Cambada de filhos das putas. Essa é a cadeia HQ. Comprem. Família de Ribeirão Preto, São Paulo, recupera a Caravan 1978, xodó roubado há 23 anos na porta de casa. O veículo foi achado no início de novembro pela Polícia Civil do Distrito Federal. Olha onde foi achado. Após o comprador descobrir que ela era roubada. Notícia improvável chegou por telefone. Os caras achando que o roubo tinha prescrevido e não prescreveu bosta. Após passar 23 anos com a tristeza de ter a Caravan 1978 roubada da porta de casa, em Ribeirão Preto, o aposentado Antônio Carlos Pereira, sempre tem que ser um nome assim, né? Coisa de louco. Assim como? Você queria que o cara se chamasse o quê? Jefferson? O carro, que era um xodó, foi em contrato no Distrito Federal. A Caravan representa muito mais do que um simples carro para Pereira e a família dele. É o símbolo da lembrança de uma época feliz. Esse carro tem história, diz o aposentado. Ou seja, a vida dele é infeliz hoje em dia. Então, o veículo já tinha sido levado uma vez, mas acabou recuperado. Caralho! Em Divinópolis, O que tá acontecendo com esse carro? Esse carro é zicado, cara. Vende essa merda. Eu acho bom vender logo. Na segunda tentativa, Pereira não teve a mesma sorte. Ela foi levada em 1998 da porta da casa da família, no bairro Jardim Irajá, Zona Sul de Ribeirão Preto. Para mim, ela era uma boneca. Todinho plastificado por dentro, tudo com couro, bancos reclináveis. O carro era uma maravilha, tudo arrumadinho, não tinha problema nenhum de dizer. Homem faz sexo com mais de 1000 carros. É o Gabriel, com certeza. Apesar de buscas incansáveis. Só que o Gabriel enfia o cu no cano de escape, né? Sim. E o Vinícius acelera. Ele caga no reservatório de óleo. Apesar de buscas incansáveis, o automóvel nunca foi localizado. Nem a chave sobrou para contar a história, apenas um chaveiro com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, o cara levou o carro, levou a chave junto. A burrice é do dono que deixou a chave no contato. O cara, eu acho que quando ele vai em algum lugar, ele deve colocar um maço de 50 no bolso de trás, ele abaixa com a bunda na cara do ladrão, porque não tem outra explicação. Não, assim, o cara que deixa a chave na ignição tá pedindo, né? Vai tomando com esse velho. Já me irritou também. Ele olhava todo dia, toda semana ele falava: eu vou guardar porque quem sabe um dia ela volta. Eu fiquei brava, falei pra jogar fora, não vai voltar mais, são muitos anos, diz a mulher do aposentado Zilda Zanelato Pereira. Pois é bem nome de mulher de aposentado, né? Zilda. Ela não ia se chamar Michele, né? Não ia se chamar. Inclusive é o nome da minha afinada mãe, minha afinada avó. Um abraço pra dona Zoe. Um abraço pra dona Zoe. A Caravan não era só o carro de passeio da família, mas também o ganha-pão dela. Era nela que Pereira e a mulher transportavam verduras e frutas para vender. Ele ainda trabalhava em um supermercado. Você gosta de verdura? Era como uma empresa que a gente trabalhava. Era uma ferramenta mesmo de trabalho. Era uma quintanda ambulante. Eu tinha muita clientela, diz Pereira. Era o nosso ganha-pão, complementa Zilda. As memórias da década de 80 com o carro estão vivas na mente da filha do casal, Thaís Fernanda Pereira. Uma vez a gente foi para a praia, foi descer a rodovia Anchieta e o pneu do carro estourou 2 vezes de tanta gente que tinha dentro, diz ela, as gargalhadas. Meu Deus.
Estourar o pneu do carro é uma lembrança feliz, hein? Que beleza, né? Quando o roubo aconteceu, a gente passou por momentos muito difíceis, porque meu pai perdeu a ferramenta de trabalho e não tinha mais o dinheiro das verduras, que era o que sustentava a nossa família. Era triste ver meu pai trabalhar todos os dias a pé, afirma Jó. Na tarde de terça-feira, dia 9, o telefone da casa da família tocou e Pereira mal pôde acreditar na pergunta que a pessoa do outro lado da linha fez. Ele perguntou, o senhor é gay? O senhor está constipado? Ele atendeu e uma mulher perguntou, vocês tinham uma Caravan bege? Aí ele travou. Não soube. Isso aí tá a cara daquelas piadinhas. Na frente da tua casa tem um carro cor de gelo? Não, é porque derreteu. Aí ele travou e não soube responder. Ele olhou para mim e fez um gesto de dúvida. Eu disse que tinha. E daí, ele tomou... Na verdade, quem tava no telefone era aquele vilão lá do Gabão, né? Você tinha uma Caravan bege? Tinha. Pois é, tinha. Agora não tem mais. Não tem mais. Eu disse que tinha. Ele falou, toma o telefone. E ela falou assim, então encontraram. Ligaram do Distrito Federal. Ela está lá no Distrito Federal. Eu não acreditei, Eu não acreditei mesmo. Vamos lá. O veículo foi localizado após a Polícia Civil identificar uma movimentação estranha no Distrito Federal. O comprador tentou fazer a transferência do carro para o nome dele, mas alguns indícios de adulteração foram encontrados durante uma vistoria. Encaminhado para a polícia, submetido a uma perícia, o carro foi identificado como sendo o mesmo que havia sido furtado há 23 anos atrás em Ribeirão Preto. Após muito trabalho, a polícia localizou o paradeiro da família Pereira. Aí, ó, Pereira. Sérgio Pereira. O paradeiro da família e pôde comunicar a recuperação. Notícia que ninguém jamais sonhou receber. Para a Thaís, isso é prova de que o carro estava destinado a ser do pai dela. Eu acho que não, porque foi roubado 2 vezes. Aguardem, né? A terceira. Vai vir a terceira daqui a pouco. Renko. O cara travou. Agora o genro de Pereira, Ricardo Gasparim, organiza como a família vai viajar até o Distrito Federal para trazer de volta o xodó. Até lá ninguém sabe se Pereira vai dormir. Quando eu estiver com ele de volta, vou montar nele... O quê? Peraí, o velho ou o carro? Vai montar nele. Pô, é um carro, não é um cavalo. É o cavalo Demetrio. O Vinícius acho que até morreu ali, ó. A cara de empolgação do Vinícius dessa imagem congelada, né? Parece que ele tá vendo um pinto de 35 centímetros. Voltei. A volta ali, por favor. Voltei. Bota. A volta ali, por favor. Fez um barulho. É o carro, Decar. Nós vamos de carro até Brasília. Talvez a gente coloque um guincho ou uma cegonha para trazer essa caravana de volta. Porque colocar o carro dentro do carro pra levar não dá. Bom, é porque com o preço da gasolina o ladrão viu que não ia dar conta de manter o carro e resolveu devolver. Essa é a cadeia HQ. Comprem a moto encontrada escondida dentro de um túmulo no cemitério municipal de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Segundo a soldado, isso é muito estranho, mas é o jeito certo de se falar, né? Segundo a soldado, Relações Públicas como diz o Robson, 18 Batalhão. 18 Batalhão. Polícia Militar. Da quinta-feira, dia 11, por volta das 5h10 da tarde, a corporação recebeu uma denúncia anônima de que haveria uma moto escondida em uma sepultura. Abre aspas. A PM, claro, agora eu olhei pra janela aqui, a lua tá bonita hoje. Vamos lá, eu tô parecendo Casagrande, todo viajado. A PM deslocou uma equipe com 2 policiais que estavam de serviço no dia para o local indicado e encontrou uma motocicleta Honda CG. Tinha que ser uma CG, não podia ser uma Harley Davidson, uma PCJ, não, tem que ser uma aposta numa CG. No túmulo fechado, o veículo constava como roubado. Segundo ela, a data de registro do roubo era 2 de julho e foi encontrada só agora, este ano.
Mas também, se for comparar, a Caravan ficou 23 anos sumida, né? É. Quer ficar uns meses sumido. A gente não sabe se o veículo estava lá. Como é que é? A gente não sabe se o veículo estava lá havia algum tempo ou se foi levado recentemente. O que foi constatado é que ali estava sendo desmanchado. Isso, lembra, Toda né? vez. A gente não sabe se o veículo estava lá. Ô, filha da puta. Tá, o que foi constatado está sendo desmanchado. Tá certo. Aí eu que me perdi, vai lá. Me perdi aqui, desculpe. O cara me xinga, depois vem de palhaçada. Bota essa porra pra funcionar. A motocicleta estava sem a roda dianteira e sem as carenagens laterais. No entanto, a numeração de chassi do motor estavam intactos. Em 2016 ocorreu um episódio semelhante na cidade, em que policiais encontraram uma moto escondida em outro túmulo do mesmo cemitério e também chegaram ao local por denúncia anônima 5 dias após a comunicação do furto. Estamos notando um padrão aí. Na época, o investigador Igor Orestes afirmou que tinha alguns suspeitos que eram moradores de uma vila vizinha ao cemitério. A equipe teve dificuldades para retirar o veículo do local, já que o espaço é estreito e o peso da motocicleta dificultou a remoção. Tá, agora eu fico me perguntando, se foi difícil para tirar a bicicleta, imagina para botar lá dentro. Os policiais solicitaram o apoio de uma caminhonete que passava pelo local e encaminharam o veículo para a 11 Subdivisão Policial de Cornélio Procópio. A polícia civil investigou o caso para descobrir quem é o responsável pelo roubo e quem escondeu o veículo. O delegado. Ali já hoje você falou motocicleta, depois bicicleta, daí agora é o delgado. É o delegado. O delegado João Manuel Garcia Alonso Filho, vai ter nome longo assim na puta que pariu, afirmou que a moto será submetida à perícia para verificar se houve alguma adulteração. Ele ressaltou que o nome do proprietário da motocicleta deve ser identificado em breve, mas há um período de até 10 dias até que a solicitação do nome tenha retorno. Abre aspas, nós estamos investigando. O que vocês têm que investigar é que já tinha uma outra moto aí e os caras botaram mais uma aí. Ou seja, os caras já estão usando isso como esconderijo de desmanche há tempo. Eles querem que as motos, né, procriem. Deve ser. Não, mas no cemitério não é lugar pra você procriar, é o contrário. Ah, mas você não sabe das histórias que eu sei. Ah, não. Pera aí. Os góticos. Quando não se tem grana pra motel, o nego é capaz de tudo. O cemitério fica ao lado de um bairro popular de Cornélio Procópio. Enrolei todo pra falar isso. Bairro popular é uma forma educada de falar que é atigrada. Que tá do lado de uma favela. Não, me lembrou de uma outra história. Uma vez, um negócio lá na sala tava muito bagunçado, daí eu peguei e falei, tá uma favela isso aqui. Daí o João me falou assim, cara, não diz isso perto da Lana que ela vai ficar puta com você. Então beleza, tá uma comunidade isso aqui. Dança da motinha. Dança da motinha. Essa é a cadeia HQ. Comprem. Agora a notícia inútil da semana. Só abaixa um pouquinho ali. Abaixa um. Jornalista da Globo dorme ao vivo e a apresentadora cai na gargalhada. Ah, não, isso aí é a gafe da semana. Vamos ter que falar também. Vamos ter que falar depois. Gretchen oficializa o 18 casamento também em Portugal. Não tem número ordinal aqui. Ela já não era casada com um cara de Portugal? Acho que era, né? Eu acho que sim, por isso que ela também. Por isso que tá o também ali. Ah, não, porque. Não, esse cara aí, esse Esdras, é aquele que tinha tatuado a cara da Gretchen na. Isso, que ela era. Eu lembro que a gente já falou desse cara. Que ele tocava saxofone. Eu lembro que a gente falou que a gente ela falava como se ele fosse propriedade dela, alguma coisa assim. E a gente até zoou ele no Linguiça também, por causa da questão da tatuagem, né? E assim, eles já eram casados em Belém, né? Que é a capital do Pará, que o Pará, que daqui a pouco vai ser um meio estado, né? Dependendo do que você sair lá na consulta popular que vai ter lá, né? E então ela se casou em Belém e agora resolveu casar novamente, só que lá em Portugal.
Um ano depois da cerimônia em Belém, cantor se casa novamente com essa pessoa do cartório do consulado português. Desce. Você vê que ela quer aparecer tanto que ela se casa 2 vezes com o mesmo cara. Só pra virar matéria. É pra se reafirmar, ó, eu tô casada com o cara. O Fábio Júnior, quando casa, pelo menos é com mulher diferente. Né? A Gretchen não tem competência nem pra isso. Daqui a pouco ela vai querer casar com ele em Angola também, só pra render mais uma notícia. Moçambique, Cabo Verde, vai pra tudo, Guiné-Bissau também. Cantora faz questão de publicar em seu Instagram nesta terça-feira, dia 16 de novembro, a documentação assinada no cartório do consulado português que homologa a união civil em Portugal. Agora sim, casados em Portugal também. Hoje indo comemorar nosso casamento em Portugal. Hoje indo. Hoje indo sanduíche. Agora, resta a dúvida. A cantora tem filhos que moram em terras lusas, como Sérgio Aversani, Gabriel e Giulia Miranda. A cantora não gosta, mas a gente vai relembrar que Esdras é o seu 18º marido. Recentemente, Esdras pediu a mão da cantora em casamento novamente. Os dois completaram bodas de papel, que beleza, nem sabia que existia. De idade, né, já. Da celebração realizada em Belém, terra do músico, em setembro do ano passado, e o próximo passo será uma cerimônia indígena, como diria o nosso queridíssimo Benitim. É o nosso Bifanos. Gretchen me pediu em casamento no Círio de Nazaré em 2019. Agora eu estou pedindo ela em um casamento totalmente indígena. É pelado, então? De Marajó Souri. Com a pajé Suzy Zeneida. Por conta também da nossa ancestralidade, que é totalmente o povo da mata. Nossos ancestrais são indígenas, revelou a revista Quem. Eu não consigo mais falar indígena, não adianta. Vamos lá, acabou a merda do matéria. Essa é a cadeia HQ. Comprem. Vamos lá, nós temos que falar da gafe do cara lá. Tá, eu só vou colocar porque essa matéria foi curta, tá? Tá, vamos lá. Obrigado. Beijo na tua boca. Vamos lá. Jornalista da Globo dorme ao vivo e a apresentadora cai na gargalhada. O jornalista Valdo Cruz. Esse Valdo Cruz tá meio... sei lá, dá pra fazer uma pegadinha com esse nome aí, não sei. Vamos lá, o jornalista Valdo Cruz protagonizou um momento cômico e ao vivo e divertiu a apresentadora Maria Beltrão. Baixa aí, olha a cara do homem ali. Parece que ele tá recebendo um boquete. Eu adoro o jeito que o Robson fala essas palavras com ele, boquete. Vamos lá. Aqui, ó, o senador Roberto Requião. Roberto Requião, senão é polícia, cacete. Vamos lá, o jornalista e comentarista político da Globo News, Valdo Cruz, protagonizou um momento cômico ao lado da apresentadora Maria Beltrão no programa jornalístico Estúdio 1 dessa terça-feira. A revista eletrônica anunciava o início das apostas Mega Sena, que virá um montante de 350 milhões. Opa! No dia 31 de outubro. Tá, que essa notícia já é meio requentada. Nossa, meio requentada. Tá. A apresentadora... Ele já até acordou, já? A apresentadora do programa quis saber o que o Valdo faria com o prêmio milionário. O que você faria com 350 milhões de reais? Perguntou ela. De olhos fechados e fingindo estar dormindo, o comentarista político declarou: vou continuar dormindo, eu já estou sonhando com isso. Vou sonhar, estou sonhando com isso. Disse ele aos risos. Ai, nossa. A âncora do programa jornalístico não se conteve a presenciar um momento cômico e caiu na gargalhada. Ele só está vendo as coisas aparecendo assim. Se divertiu, Maria Beltrão. E essa não é a primeira vez que o jornalista político da Globo arranca gargalhadas da apresentadora no programa jornalístico Estúdio... É I, né? Sei lá. Sei lá. Vamos lá. O analista político da Globo News surpreendeu a todos os seus colegas do programa da último mês de agosto. Aconteceu porque ele latiu ao vivo durante um comentário em uma reportagem que falava sobre cachorro. Maria Beltrão conversava de forma descontraída com um repórter que se encontrava dentro do Congresso Nacional. Cachorro e Congresso Nacional. Então tá. Vamos lá. O jornalista narrava a história da cadela Margalx, é isso? Deve ser Margot. Sei lá, Margalx. É o Ricardo Alexandre Mianes.
que foi contratada para reforçar a segurança do Congresso. Foi então que o comentarista político pediu para fazer uma pergunta ao repórter. Qual a pergunta, Valdo? Indagou a âncora do programa jornalístico. Foi nesse momento que o jornalista veterano começou a imitar sons de latido e arrancando gargalhadas da mulher e dos demais jornalistas que estavam. Sons do reino animal. Você ouviu a pergunta, Vitor? Brincou Maria Beltrão com seu repórter que respondeu. Esse adestramento ainda não tem. Se eu começar a latir, eu acho que a cadela não entende. Tá chato isso aí. A apresentadora, ele chama de cadela? Comentou o jornal. Tá fraca a matéria. Ainda bem que ele não tava imitando o gato, né? Porque senão iam passar a mão nas costas dele e ia levantar o rabo. Tá, que o cara gosta de fazer... O que você faria com 350 milhões de reais? Eu não tô vendo porra nenhuma. Vou continuar dormindo, eu tô sonhando com isso. Vou sonhar. Ele só tá vendo, Ricardo. Sonhando com isso. Não. Assim, então, eu vou continuar sonhando com isso, Maria. Aquilo que eu acabei de ler ali. O que você faria com 350? Eu achei que era gafe e não era. O cara tirando sarro. Tomamos. Tá meio estranho, hein? Meio esquisito isso daí. Vamos ver os 7 comentários ali, ó. Nossa, olha isso. Maravilhoso. Esse é tiozão de WhatsApp. Coisa boa. Esse programa nada mais é do que um curral político do PT. Não falam nada de bom do país. Denigre o governo. Lamentável no jornal. Porque o nosso governo tá muito bom pra falar bem, né? Enquanto sem noção, Bolsonaro fala que a floresta amazônica não queima porque é úmida. Lula é recebido por Macron na França. Ai, grande! Ai, nossa, o Macron! Esse é aquele tipo de idiota que pra ele tudo é... Ou é uma coisa ou é outra. Por isso que eu digo, francês tem tudo que se fuder. Só isso. A dar a minha opinião. Aí falou uma pessoa que quer muito trabalhar na redação desse jornal pra falar que é falta de assunto, né? Eu nunca vi gente defender emissora, ó, Globo Líder sempre, chola Gadu. Que Gadu, mano? A Maria Gadu. É o buraco do cu. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cusex. Antigamente eu tinha muitos problemas para defecar. Foi então que eu adquiri Cusex. O Cusex é um supositório que basta você enfiar no seu cu para sentir uma puta vontade de cagar. Cusex. Esse é o remédio. Muito obrigado, senhores, por terem acompanhado o podcast Uma Opinião de hoje. Hashtag número 13. Quero agradecer aos nossos queridos amigos aí, Ricardinho e Robson, o trio Roviardo. Um beijo na alma de vocês. Vamos lá, deem tchau aí. Tchau, galerinha, mais ou menos. Até a próxima. Suede Mock McKiff. Conselho muito importante a todos vocês: não corram com tesoura na mão. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line pomos já aquilo. Discontinue. Porque eu ia falar que eu não sabia que o Vinícius ele tinha sido contratado pela Globo, né? Futebol 2021. E eu gostaria de que o Robson subisse um pouco a imagem. Pro que está escrito aqui em cima. Os jogos da AFEM será transmitido ao vivo pelo Face. Aí o Vinícius Katz Lorenzi é o narrador. E aqui temos também os comentários de Paulo Renato, ele que é o comentarista que o Brasil aprendeu a amar. E eu aprendi a odiar. Isso sem falar que o Vinícius, ele tem, assim, tão pouco respeito por si, que ele escreveu o próprio nome dele com letra minúscula. Não fui eu, imbecil! Ou seja, ele não se respeita. Só faltou usar uma letra Comic Sans, daí fodeu tudo. Fosse eu, não ia escrever isso aí, né, cara? Nem ia fazer uma arte dessa, pra começo. Foi você que escreveu, para com isso. Campeonato subóbito. Eu sei que você faz churrasco na grelha. Baixa essa porra aí, vamos ver a